Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 7, parte 3. A cura. Existe apenas uma única cura para o perfeccionismo. Ela é profunda e ao mesmo tempo simples como a palavra graça. O termo graça é, em nossa língua, a versão do vocábulo grego charis, que significa cheio de graça, benevolência, favor. Mas no Novo Testamento, essa palavra tem um significado especial. Um favor dado de graça, não merecido, não comprado e impossível de ser retribuído. A aceitação de Deus para conosco não tem nada a ver com o nosso desvalor. Como diz o Dr. Cook, a graça é o rosto que Deus tem quando olha para a nossa imperfeição, o nosso pecado, a nossa fraqueza e o nosso fracasso. Quando Deus se acha diante do pecaminoso, do que não merece nada, ele é todo graça. A graça é um dom de Deus. Está aí, grátis para ser apanhado. A cura do perfeccionismo não pode começar com uma experiência inicial de salvação ou santificação pela graça, e depois prosseguir com uma vida de esforço e empenho em busca da perfeição pessoal. Essa cura se processa através de um viver diário de fé, entendendo que o nosso relacionamento com o Pai Celestial, terno e amoroso, é um relacionamento baseado na graça. Mas aí é que está o problema, pois isso às vezes não acontece automaticamente. Algumas pessoas não podem entender e viver pela graça sem que antes ocorra uma cura interior das mágoas passadas. Ela não poderá sentir o amor de Deus sem que antes haja uma profunda reprogramação interior, para modificar todo o condicionamento errado que foi colocado ali pelos pais e outros familiares, por professores, pregadores e pessoas da igreja. Os perfeccionistas foram programados de uma forma que se encheram de ideias irreais, realizações impossíveis, amor condicionado a certas coisas e de uma sutil teologia de palavras. E não conseguem livrar-se de tudo isso da noite para o dia. Essa mudança requer tempo e envolve um processo. Exige compreensão, cura e, acima de tudo, uma reprogramação espiritual. A renovação da mente que opera a transformação do indivíduo. Quero contar como isso ocorreu na vida de um rapaz. Dom era de uma família evangélica muito rígida, onde tudo que se cria na cabeça era correto, mas o que se praticava nas relações entre as pessoas era errado. Será que isso é possível? E é. É muito possível. E os pais precisam compreender que o que importa não é apenas o que se ensina verbalmente à criança, mas também o que ela capta pela percepção. O ensino verbal que Dom recebeu era um, e o que ele captou pela percepção das coisas era exatamente o oposto. Por causa disso, achava-se em grande conflito. Dom cresceu aprendendo que o amor era condicional e imprevisível. Desde bem pequeno, ele teve que compreender coisas assim. Nós o amaremos se. Só gostamos de você quando. As pessoas só podem gostar de você se você. E ele cresceu com a impressão de que nunca conseguiria agradar aos pais. Ele me procurou certo dia, quando já estava com 30 e poucos anos, para que eu o ajudasse, pois suas crises de depressão estavam cada vez mais frequentes, mais demoradas e sempre mais terríveis. Um amigo, na certa bem intencionado, dissera-lhe que seu problema era puramente espiritual. Uma pessoa cheia do espírito nunca deveria sentir tais coisas, disse ele. Deve estar sempre jubilosa. Com isso, Dom passou a ter dois problemas, as crises e um sentimento de culpa por ter as crises. Tive com Dom longas conversas. Não estava sendo fácil para ele compreender e aceitar o amor e a graça de Deus, quanto mais interiorizá-la até o mais profundo de seu ser. Era muito difícil para ele crer e sentir a graça de Deus devido ao fato de suas experiências de relacionamento, desde a infância até a maturidade, desmentirem tudo que é graça e amor. E Dom complicou ainda mais o problema, pois durante esses períodos de depressão procurava relacionamentos errôneos com o sexo oposto. Apesar de nunca ir até o fim, o fato é que ele utilizava uma moça e depois outra
com o objetivo de sair da fossa. Isso era pecado e ele o sabia. Esse ato de usar erradamente outro ser humano aumentava seu senso de culpa. E assim, ele tinha este senso de culpa que era verdadeiro e o outro que era falso. E várias vezes ele percorreu o mesmo roteiro: pranto, arrependimento, salvação e renovação de promessas, para mais tarde repetir tudo de novo. Nosso trabalho com ele levou mais de um ano. Durante este período, conseguimos sanar muitas das suas lembranças dolorosas e reformular novas maneiras de enfrentar a realidade. Ele fez tudo o que lhe era pedido. Fez anotações diárias acerca de seus sentimentos, leu bons livros, ouviu fitas, memorizou muitos textos bíblicos e dedicou bastante tempo à oração, com petições específicas e positivas. Parte de seu aprendizado ocorreu mesmo em nosso relacionamento. Procurou várias vezes fazer com que eu o rejeitasse e lhe negasse a minha aceitação e amor. Estava tentando fazer com que eu agisse do mesmo modo que seu pai e sua mãe agiam, e como ele pensava que Deus agia. A cura não se deu da noite para o dia, mas graças a Deus ela veio. Devagar, mas sem falhar, Dom foi descobrindo o amor através da incrível e incondicional aceitação de Deus para com ele, como pessoa. Suas depressões foram se tornando cada vez menos frequentes. E ele não teve que se esforçar muito para livrar-se delas. Elas mesmas foram cessando, como folhas mortas caem de uma árvore na primavera, quando nascem as novas. Ele conseguiu aprender a controlar melhor as suas ações e pensamentos. Afinal, suas depressões cessaram, e hoje ele tem apenas os altos e baixos normais de todos nós. Sempre que encontra o Dom sozinho, ele sorri e diz: Doutor, ainda parece que é bom demais para ser verdade, mas é verdade. É isso mesmo. O problema do perfeccionista é que ele foi programado para pensar. Isso é bom demais para ser verdade. E pode ser que o leitor também pense. É lógico que também creio na graça de Deus. Mas, disse Jesus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Não é bom saber disso? Ninguém tem que continuar vivendo de maneira errada, pois há um modo melhor. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. Meu jugo é suave. O que significa isto? O jugo dele é confortável porque foi feito sob medida para nós, de acordo com a nossa personalidade, nossa individualidade e nossa humanidade. Meu fardo é leve. Isto significa que o Cristo que nos prepara esse jugo nunca nos deixa, mas está sempre ao nosso lado. Debaixo do mesmo jugo, sob a forma do Paráclito, aquele que se coloca ao nosso lado para nos ajudar a carregar aquele fardo e jugo feitos para nós. Observe a letra deste hino de Carlos Wesley, onde ele descreve o processo da atuação da graça restauradora de Deus sobre o coração pesado de culpas de um perfeccionista. Desperta minha alma. Desperta minha alma e afasta os teus temores de culpa. O sacrifício de sangue foi feito em meu favor. Diante do trono está a minha segurança. Diante do trono está a minha segurança. Meu nome está escrito nas mãos dele. Ele vive, eterno nos céus, para interceder por mim. Seu amor que a tudo redime, seu precioso sangue suplicam. Seu sangue fez expiação por toda a raça humana e agora está sobre o trono da graça. 5 feridas sangrentas ele tem, recebidas no Calvário. Elas expressam petições poderosas, fortemente intercedem por mim. Perdoa-o, perdoa-o, dizem. Perdoa-o, ó, perdoa-o, dizem. Não deixe morrer o pecador resgatado. O Pai ouve-o orar, o seu ungido. Ele não pode afastar a presença de seu filho. Seu espírito vê aquele sangue, seu espírito vê aquele sangue. E diz-me que nasci de Deus. Meu Deus já está satisfeito, ouço sua voz de perdão.
Ele me toma como seu filho, não posso mais temer. Agora, com toda a confiança, me aproximo dele. Agora, com toda a confiança, me aproximo dele. E clamo, Abba, Pai. Carlos Wesley. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, de 4 a 6 e 12. Que Deus te abençoe e até amanhã.